Então, convido a todos vocês a participarem desse curso de Otis e Ancestralidade, um tema muito importante, até para a gente concluir bem o ano, né, de 2022. Vai ser um curso bem rico, porque ele terá também vivências relacionadas à ancestralidade e o entendimento a respeito dos ancestrais nos nossos mapas, né, nos nossos mapas de nascimento. As questões que nós temos, que herdamos dos nossos ancestrais, os assuntos, os padrões e também os condicionamentos, né? E como a gente pode superar isso devidamente, ainda nesta mesma encarnação, sem precisar deixar para a próxima. Isso favorece tanto a gente, a nós, a cada um de nós, como aos próprios ancestrais, até mesmo aqueles que já partiram, né? Também beneficia, porque a gente, estando aqui presente, no aqui e agora, nós temos a chance e o suficiente potencial para ajudar 7 gerações antes de nós e 7 gerações após nós, né? Que ainda estão vindo. Então, nós temos essa proposta desse curso, que vai ser bem interessante, bem profundo, muitas possibilidades que o mapa natal traz para que a gente possa reconhecer. Então, não perca essa oportunidade. Normalmente, eu não costumo repetir os cursos, eles acontecem só uma vez, e presencial sempre é muito bom, né? Mas, caso não possa estar presente nessas datas, ele será gravado e poderá, então, adquirir as gravações para assistir no horário, no dia que pode, né? Dentro do tempo de cada um. Tá bom? Então, estão convidados. Essa lua nova, que nós tivemos 15 dias atrás, foi em Leão, no Nakshatra Magha, que é o Nakshatra, que é, na verdade, a estrela Regulus, a estrela mais brilhante da constelação do Leão, conhecida pelos antigos como Leo's Core, que significa o coração do leão, porque ela está bem no peito da constelação do leão. É a mais brilhante estrela da constelação do leão, chama Regulus, que significa regente, né, ou soberano. E ela é regida pelo nó do sul da lua, por isso tem uma ligação com o passado, e regida também pelos pitris, que são, como se chama em sânscrito, ancestralidade. Então, nós vamos estudar os nakshatras também, relativos à ancestralidade, entre outros fatores do mapa, e não somente a parte da ancestralidade, como também a parte do nosso poder criativo, que é representado pela criança divina. Então, quem estiver interessado, é só mandar uma mensagem para mim que eu envio as informações do curso, os conteúdos, tudo direitinho, tá? Só me pedir que eu envie. Então, estamos aqui já em 26 pessoas, que bom, bem-vindo a todos. Hoje vamos falar várias coisas importantes acontecendo, né? Trouxe aqui para vocês um presentinho, que é o mapa de nascimento da Rainha Elizabeth. Para vocês verem. Esse é o mapa dela com horário certificado, tudo direitinho. É o mapa de nascimento. Ok? Ela nasceu com ascendente Sagitário, com a Lua em Câncer e o Sol em Áries. Posição do Sol em Áries, que é o lugar da exaltação do Sol, quando o ascendente é Sagitário, Áries ocupa a 5ª casa. A posição do Sol dela é muito poderosa, muito forte. Sol de 5ª casa, exaltado no signo de Áries, né? O que envolve essa questão da descendência, né? De quem ela descende. Ela descende de uma linhagem de pessoas poderosas, de pensar em Áries, né? Até de guerreiros e da ancestralidade prévia dela, né? Ascendente Sagitário vai dar a ela essa fama internacional, né? E esse papel também
sobre várias nações no mundo, né? Esse lugar. Ela tem uma conjunção Júpiter-Marte, Marte exaltado em Capricórnio. Júpiter, quando está em Capricórnio, ele está em queda, mas a conjunção Júpiter-Marte, porque Marte está exaltada, acaba anulando a queda do Júpiter. O Júpiter é o regente do ascendente dela. E muitas características, assim, Sagitário é regido por Júpiter, muitas características de Capricórnio ela possui, né? O próprio Marte em Capricórnio, que é firmeza, disciplina, seriedade, compromisso, né? Ela tem isso bem forte. O Vênus em Aquário vai prover esse lado dessa mulher independente, né? Essa mulher emancipada, uma mulher livre, na verdade, apesar dos compromissos de família, né? Mas é uma mulher por conta dela mesma e dona da própria mente também. A posição do Mercúrio em Peixes, que é o lugar de queda para Mercúrio, é um pouquinho complicado, porque traz muitas polêmicas, muitos dilemas. Quarta casa é a casa da família, né? E onde ela vai ter muitas surpresas também ao longo da vida, é dentro desse âmbito da família. Considera que a posição de Mercúrio na quarta casa gera Marana Sthana, então ele é um indicador da morte, né? Mercúrio na 4. Não é uma Marana Sthana muito forte, mas como ele está em queda, então intensifica. E a outra posição também complicada dela é a Lua, apesar de ser uma Lua crescente, domiciliada em Câncer, o que ameniza um pouco a posição de Lua na casa 8, que é outra posição de Marana Sthana, também outra posição de indicadora de morte. E ela tem exatamente na casa 8, né? Que é uma casa que também traz ameaças à vida. Outra posição também difícil é o Saturno retrógrado em Escorpião na casa 12, que apesar de todo o secto, toda a equipe, todo o suporte, ela pode ter sido uma pessoa que se sentia profundamente só. Saturno de casa 12, né? Juntando com o Nó do Sul na primeira casa, aí fica bem certo esse sentimento. Então, o casamento para ela tem esse aspecto formal e também tem um aspecto que é o modelo de evolução que ela traz para essa encarnação. Aqui eu trouxe os períodos planetários todos, né? Ela estava atravessando um grande período de Júpiter, uma Mahadasha de Júpiter, começou em 2007, final de 2007, e terminaria ano que vem, no final do ano que vem. Esse período de Júpiter, que é um período de Júpiter relacionado ao Nakshatra Vishaka, que é um nakshatra que fica entre Libra e Escorpião, que é exatamente onde ela tem o Saturno. Então, ela estava num período cujo nakshatra é a posição do Saturno dela natal, um Saturno retrógrado. Escorpião não é um signo bom para Saturno, e na casa 12. Então, esse período, esse início aqui, a partir de 2007, começa, então, a entrar uma fase, apesar de ser um período de Júpiter, que a gente pode pensar assim, né? Júpiter é o regente do ascendente, mas ela tem queda, ela tem esse Júpiter, esse Marte, regido e aspectado por Saturno, e Saturno transitando aqui em Capricórnio, né? Por essa posição desse Júpiter e esse Marte. Então, o Júpiter estava, principalmente a partir do início de 2020, que foi quando começou o trânsito de Saturno em Capricórnio. Então, tem essa questão, né? Saturno em Escorpião aspecta Capricórnio, Saturno transitando em Capricórnio, onde tem Júpiter, e ela vivendo o período de Júpiter relativo ao nakshatra, onde ela tem o Saturno. Então, está tudo aqui, né? Provavelmente, quando ela teve esse último retorno, Saturno foi aos 90 anos de idade, que aconteceu entre final de 2011 e final de 2014, foi o último retorno de Saturno que ela teve. Tudo começa para ela em relação às condições de vida. O subperíodo que ela estava, que é esse aqui, mais reduzido, né, de 24 de julho de 2021 até 18 de dezembro de 2023, cruzando esse período, que é o período nó do norte da Lua.
Esse período nó do norte da Lua, ele é relacionado ao Nakshatra Satabhissaja, que fica no mês de Aquário, e ela tem Vênus em Aquário. Então, Vênus ele também tem aqui um papel relacionado a fim de vida, apesar de ele estar na casa 3, mas ele é regente de Libra, e Libra é a 7ª casa do Sol. Na astrologia védica, a 7ª casa é indicadora de fim de vida. 7ª casa do Sol, porque ela tem o Sol em Áries, então Libra é a 7ª casa da posição do Sol. Vênus é regente dessa casa, e além disso, Ketu, que é o nó do sul da Lua, está em Libra, desde março desse ano, fazendo esse trânsito, né? Além disso, ela está no subperíodo de Rahu, enquanto isso, Rahu, desde março, transitando sobre o Sol dela, que é em Áries. Então, a gente tem essa situação. Depois, ela aqui, um subperíodo ainda mais reduzido, que é 16 de agosto de 2022, né, bem próximo, até 17 de dezembro de 2022, atravessando um subperíodo de Mercúrio, que é um subperíodo relacionado ao Nakshatra Revati. E o Nakshatra Revati é em Peixes, e em Peixes é onde ela tem Mercúrio em queda. O próprio Mercúrio em queda em Peixes. Conjunto a Urano, que também pode trazer o evento repentino, né? Porque a notícia chegou, né? Mercúrio é um comunicador, a notícia chegou de repente para o mundo. Um subperíodo ainda mais reduzido, que é de 3 de setembro de 2022 a 10 de setembro de 2022, que é um subperíodo nó do sul da Lua. Esse período nó do sul da Lua está relacionado ao Nakshatra Ashwini, que é onde ela tem o Sol. Tá? O Sol em Ashwini. Ashwini é um Nakshatra regido por Ketu. Então, pegando a posição do Sol, com o Rahu já está transitando sobre o Sol dela, isso que eu também contribui. Finalmente, esse menorzinho de todos, que é de 8 de setembro, aqui passa, né? 8 de setembro está certo. 8 de setembro, foi ontem, né? Até 9 de setembro, que é o último período chamado Deha Antardasa, que atinge o corpo, né? Deha, a palavra Deha quer dizer corpo. Foi um subperíodo de Saturno. É um subperíodo de Saturno relacionado ao Nakshatra Pushyami, que fica em Câncer, que é onde ela tem a Lua, em Maranastana, na 8ª casa. Então, vocês podem ver essa escadinha aqui toda corresponde, tudo exatamente alinhado para que a passagem dela, né, deixar esse corpo para uma nova fase evolutiva da existência maior da pessoa, né, possa se suceder. Tá? Então, eu trouxe aqui, apresentei para vocês. Existem outras formas também de considerar. Eu coloquei aqui para vocês os trânsitos e esse sistema de períodos planetários, que é o mais conhecido, mas, no caso dela, poderia usar também um outro sistema de períodos planetários, por conta dela ter, nesse segundo mapa, que é o Navamsa, o ascendente Sagitário igual ao ascendente de nascimento. Então, existe um sistema, nesse caso, especificamente, para ser utilizado. Então, para quem já conhece a astrologia védica, a linguagem passa mais fácil. Para quem está conhecendo agora, essa apresentação é interessante para poder a gente estar se certificando da precisão fantástica que existe nessa ciência chamada de astrologia védica. A astrologia védica é uma astrologia de alto grau de precisão, porque ela utiliza cálculos relativos às condições astronômicas dos planetas. Não é uma astrologia que segue posições de planetas em relação a um calendário, mas sim a posição real que os planetas estão no céu diante das estrelas, tá? Por isso que a gente tem essa apresentação, essa informação com tamanha precisão no fator tempo, né? Então, a Jyotish é uma astrologia, a astrologia védica é a astrologia do tempo, está ligado ao tempo, à precisão do tempo, dos acontecimentos da vida. Existe esse outro que eu posso mostrar para vocês, que eu acredito, talvez seja esse, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Talvez seja esse aqui.
Vamos ver se é. É exatamente esse. Esse é utilizado, sistema de períodos planetários utilizado quando o ascendente do Navamsa é o mesmo do ascendente do mapa natal. Então, esse aqui é o mapa natal, esse aqui é um Varga, uma carta de visionário. E nesse sistema a gente não utiliza o Urássia, a gente utiliza exatamente o Navamsa. Então, aqui a gente tem também a mesma escadinha, de 2019 a 2024, aí tem uma influência da Lua, então a gente considera a Lua nesse mapa e não nesse. A Lua está num ascendente, junto com o nó do sul da Lua. Depois, de 1 de agosto a 29 de janeiro de 2024, ela estaria passando, então, por um período regido por Saturno, e Saturno ele é regido pela Lua, que nesse mapa está retrógrado na casa 8, que é uma casa que também corresponde ao fator da longevidade, né? Esse mapa, na verdade, oferece para ela longevidade, né? Saturno na 8ª casa. Aí depois entra aqui, prossegue dentro do período de Saturno, de 1 de agosto de 2022 até 12 de janeiro de 2023, que aí já você vê que já fica mais curtinho. Depois Saturno de novo, de 1 de agosto de 2022 a 21 de setembro de 2022. E aqui, então, uma influência de Júpiter, de 1 de setembro a 11 de setembro. E o Júpiter aqui é conjunto a Marte, exatamente como está aqui, né? Ele é conjunto a Marte. E essa influência de Marte pode ser também essa mesma indicação de corte, né? E, finalmente, essezinho aqui, que é aqui, 8 de setembro, do dia 8 de setembro, que foi ontem. Mas, na verdade, é aqui, é 8 de setembro para 9 de setembro. Porque foi ao final da tarde, né? Que aconteceu. Então, aí aqui nesse caso, tem a influência da Lua. Aí volta para a Lua novamente, que está aqui junto com o nó do Sul. Então, aí tem esse segundo sistema também que pode ser utilizado. Agora eu vou compartilhar com vocês. Tem algumas perguntinhas aqui. Alguém está dizendo que está sem som. Normalmente, o problema do som de alguém não é a gente que conserta, né? É a própria pessoa que precisa consertar. Então, talvez a melhor coisa a fazer é sair e entrar de novo. Assim que entrar, quando aparecer aquela janelinha para ativar o som, diz que sim. Ok, e não tem nenhum planeta na casa 10. Ah, sim, não tem nenhum planeta na casa 10 e teve uma liderança forte. A liderança forte dela vem do Sol em Áries, na 5ª casa. Não é na 10ª casa, é um outro tipo de liderança, né? Interessante. O governo dela foi por muitas vezes tirano. Exatamente, né? Porque isso já vem dessa... A tirania já vem de séculos, né? Já virou tradição. Talvez ela tenha pegado um pouco mais leve que os seus antecessores, né? Se a gente for pensar em Henrique XIII, ela, então, tá com a auréola de anjinho, né? Comparada a ele. Então, Consuelo, essa é a situação, tá? Você tem que sair e entrar novamente. Não sei se ela já saiu. Vou, então, agora compartilhar com vocês o mapa da lua cheia. Ah, sim, tem outra coisa aqui também interessante para vocês verem, que é o mapa do sucessor. O mapa do sucessor, aqui estão os dados dele, e tem aqui a indicação, porque o Sol está em Leão, que é onde ele tem Saturno, então essa perda que ele está tendo, né, da casa 2, que é considerada também uma casa de perdas, nesse sentido, né, de entes queridos, Sol passando por onde ele tem Saturno, destaca esse assunto, né? Mas principalmente o retorno dos nodos lunares,
porque o nó do norte está em Áries, ele nasceu com o nó do norte em Áries, o nó do sul está em Libra, ele nasceu com o nó do sul em Libra, né? Ele nasce numa lua cheia também, aqui a gente vê Sol em Libra, Lua em Áries, e Saturno está transitando na casa 7 dele, que é Capricórnio, que é outra casa também de sentido de perdas, e aspectando o ascendente dele, que é regido pela Lua, e o nó do norte, vivendo o retorno do nó do norte. Então, a perda que ele está vivendo está bastante aqui, né? Agora, o poder que ele passa a adquirir, porque ele se torna um sucessor, é o próprio retorno de Rahu, né? Rahu, na casa 10, traz poder para a pessoa, dá poder para a pessoa. Tá? Nesse outro mapa, o nó do norte continua na 10ª casa. Então, é o típico mapa de um sucessor mesmo. Nada muito especial, não. E aqui o mapa da lua cheia. Porque esse evento aconteceu com a lua crescente. Que esse é o mapa da lua cheia, passando para vocês o horário da lua cheia, que é amanhã cedinho, às 6h58 da manhã, quase às 7 da manhã, né? E vai ser o ápice da lua cheia. O dia amanhã, pelo menos no Rio de Janeiro, começa às 5h58, então praticamente 1 hora depois do sol nascer é o ápice da lua cheia plena amanhã. Então vocês devem estar vendo onde o céu está limpo, a lua crescendo esses dias, né? Muito bonita, inclusive. A lua cheia é sempre muito bela. E ela está acontecendo num horário cujo ascendente é Virgem, com a posição de Mercúrio. Então, Mercúrio, nós estamos tendo Mercúrio retrógrado nesse momento, né? A posição dele, essa retrogradação vai fazer com que ele fique um tempo maior no signo de Virgem. Então, fiquem atentos, né? Pessoal que tem muitos planetas em Virgem, o Sol, a Lua, o ascendente, o planeta que for, a casa que for em Virgem está sendo ativada pelas questões de Mercúrio. Mercúrio em Virgem é bom para organizar, colocar as coisas em dia, dar uma ordem na vida, né? Colocar as coisas todas em ordem, limpezas e eliminações também, não só os pertences, mas também do próprio corpo, propriamente também. É um período bom para isso, né? Mercúrio em Virgem está domiciliado e exaltado, ele fica muito forte. E por ele estar retrogradando, então ele acaba ficando um tempo maior em Virgem do que ele ficaria se não fosse a retrogradação. E como a lua cheia está acontecendo nesse momento com Mercúrio, então está evidenciando a importância da organização necessária, né? Na vida de cada um. Ok? Agora, a lua cheia mesmo está acontecendo em Aquário, tá? A lua já está em Aquário hoje e continua ainda amanhã um pouco mais em Aquário. No terceiro decanato de Aquário, que é um decanato regido por Vênus, então porque como Aquário é o elemento ar, e Aquário é um signo relacionado às relações sociais, né, às assuntos sociais. Inclusive, o ascendente do Brasil, levando em consideração a data de 7 de setembro, esse mapa, né, o ascendente do Brasil é Aquário. Então, é uma lua cheia no ascendente do Brasil, né? E a gente entrando aí, porque a próxima lua cheia deve acontecer após a eleição. Né? A eleição vai ser, se tiver só um turno, se for o primeiro turno, será no iníciozinho de outubro, e a lua cheia vai estar acontecendo mais na frente, bastante dias depois do dia 2. Então, é a primeira lua, é a última lua cheia antes da eleição, né? E está sendo a lua exatamente em Aquário, que é o ascendente do Brasil. Então, está trazendo essa importância, né? Essas questões sociais, que é bem característico do signo de Aquário. Quem chegou na live cedinho pôde ouvir o mantra que eu coloquei para tocar aqui para vocês, que é o mantra da dança do Senhor Shiva, em função do nakshatra que a lua está nessa lua cheia, tá? Esse nakshatra, ele é regido por Júpiter, ele pega parte de Aquário e parte de Peixes. O nakshatra regido por Júpiter tem a ver com viagens também.
E Purvabhadra é o nome desse nakshatra, Purvabhadra. Ele é um par de estrelas que, na verdade, ocupa a constelação do Pégasus, né? Colocado assim, porque o Pégasus, a constelação do Pégasus, ela está só da metade do corpo para cima, né? Que é o cavalo com asas. Não tem as pernas, não tem as pernas do cavalo, tem só as patas dianteiras do cavalo e as asas do Pégasus, né? Então, como se ele estivesse realmente alçando voo. Então, esse nakshatra ele tem relação com a liberação também, a liberação, as viagens, o alçar voo, né? É considerado um nakshatra de natureza moksha, ou seja, que concede a liberação final. A gente precisa entender bem esse termo moksha dentro da filosofia védica, porque, em geral, moksha é traduzido como cessar o samsara, cessar a roda de repetidos nascimentos e mortes, né, de contínuas reencarnações. Normalmente, moksha é traduzido e compreendido dentro desse contexto, né? Só que moksha é também um dos pilares de sustentação do Dharma, da vida na conduta correta, né? Então, um dos pilares está ligado à artha, que é o desenvolvimento econômico, a kama, kama com K, que é contentamento, a satisfação, o próprio Dharma, que são os deveres, e, finalmente, moksha, que é a liberação. Então, a gente não pode reduzir moksha, lógico que dentro desse sentido de moksha, liberação final, né? No sentido de não precisar mais ter que reencarnar, ou seja, atingir um grau de iluminação, que não haja mais essa necessidade de ficar repetindo os padrões, né? Vidas após vidas, mas moksha também corresponde a tudo que a gente, de algum modo, larga a mão, renuncia, desapega, né? Tudo aquilo que, de algum modo, nos traga mais liberdade. Aí precisa entender que é mais liberdade, não mais libertinagem. Né? É mais liberdade, que liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Por isso que Aquário é um signo regido por Saturno também, porque ele corresponde também a esse senso de responsabilidade. Mas é tomar consciência daquilo que se aprisiona, aquilo que ainda nos aprisiona, né? Pode ser que ainda estamos aprisionados numa condição econômica, aprisionados num relacionamento, aprisionados numa condição social, aprisionados numa situação de saúde, aprisionado por uma questão de família. Preciso ter essa consciência, né? Refletir e ver onde o aprisionamento ainda se sucede, ainda acontece. O aprisionamento não é tão difícil da gente reconhecer, é onde a nossa vida parece que não caminha muito, naquele setor da vida onde não se caminha muito. No mapa natal, normalmente, é onde Saturno está. A posição onde o próprio Saturno está posicionado no mapa. Por isso que é importante ler o mapa, né, gente? Porque aí a gente descobre essas coisas, todos esses assuntos são revelados para a gente. Então, é importante refletir sobre isso. Então, essa lua cheia ela está voltada para esse tipo. Lua cheia significa lua cheia de luz do sol, né? Então, ela é um símbolo de conscientização. Então, se conscientizar desse aspecto onde ainda se experimenta prisão, onde se está atrelado, onde os passos são lentos, se é que há passos, né? São os condicionamentos, são os grilhões, e começar a colocar a consciência na direção deste moksha, desta libertação. Porque se a gente não treina durante a vida em cima dessas libertações necessárias, como a gente pode ter certeza da libertação final? Né? No momento H de fazer a passagem para outro estágio de existência. Como a gente pode garantir se a gente não treina nessa vida as libertações necessárias?
né? Elas são necessárias porque senão não há progresso. Então, Aquário é um signo relacionado ao progresso. Progresso, autonomia, liberdade, independência, que são necessários para o desenvolvimento de cada um, né? A gente alcançar a nossa individuação, tornarmos o nosso indivíduo que, de fato, viemos nos tornar, viemos ser nessa vida, né? Porque, às vezes, a gente usa aquela justificativa, eu sou assim, nasci assim, não tem jeito, vou mudar. No conhecimento védico, isso não pega, não cola, porque não tem isso. A gente veio aqui realmente para mudar, para sairmos melhor do que chegamos, tá? Então, a lua em Aquário, cheia em Aquário, ela está trazendo esse assunto. O Nakshatra Purvabhadra é um nakshatra regido por Júpiter, então é um planeta ligado ao conhecimento, também à expansão da consciência, e também regido por um aspecto do Senhor Shiva. Foi essa a razão de eu ter colocado esse mantra para vocês ouvirem. Quem quiser receber esse mantra, eu envio, só me pedir no meu WhatsApp, que eu mando o link desse mantra para vocês ouvirem. É recomendável ouvir essa noite, ouvir amanhã cedo, que vai ser o horário da lua, do apogeu, né? O auge da lua cheia. Porque o outro regente de Purvabhadra é um aspecto de Shiva chamado nome complicado, Adya Ekapada. Adya Ekapada. Adya sem H, tá, gente? A-J-A, Eka com K, Pada, que significa uma figura mítica que tem apenas um pé. Lógico que essa figura mítica que tem apenas um pé é associado, por exemplo, ao peixe, né? O peixe só tem um pé, né? Tipo, as sereias e os sereios também, né? Outra figura mítica. E também ao dragão. Porque os antigos consideravam que o dragão ele vinha das águas mais distantes e mais profundas, né? E aí surgia. Outro significado é o próprio Pégasus, também, já que a constelação não mostra a parte traseira, só mostra a parte dianteira do cavalo com asas. E, às vezes, tem umas iconografias que tem a parte de cima é como se fosse um bode, a parte de baixo como se fosse um peixe. E essa figura, né, também existe na mitologia grega, tá? Então, é um princípio meio aéreo, meio marítimo, assim, uma coisa meio misturada, mas está ligado, assim, se a gente for pensar em ar, em céu, né? É o céu do alto mar, não é o céu da terra, né? Da parte geográfica terrena, mas da parte geográfica marítima. É esse céu. Então, por isso, esse nakshatra ele é relacionado a esses acidentes marítimos, né? Que havia no imaginário dos navegantes na antiguidade, que esse monstro marinho poderia surgir através das ondas gigantescas, né, que acabavam gerando os naufrágios. Alguns navios eram feitos, inclusive, com a face, né, de um dragão na frente, né? Não sei se vocês já viram isso. Então, tudo tem a ver muito com essa parte. A parte mítica muito antiga, né? Bem antiga, bem centenária, assim, bem lá de trás. E tem uma relação com Ketu também, apesar de Ketu não ser o regente, mas essa forma, né, de um pé só também está relacionado a Ketu, porque Ketu ele é representado no formato de um peixe, né? E Ketu não tem cabeça, né? Então, quem tem a cabeça, Rahu tem só a cabeça, não tem o corpo. Ketu tem o corpo, mas não tem a cabeça, né? Então, a Jacaipada é um pouco também esse aspecto de Ketu, que também Ketu ele é, na astrologia védica, o Karaka, que é o indicador de moksha, de liberação. E como a Purvabhadra chega também em peixe, ele está em Aquário, mas também pega o início de peixes, e peixes, por sua vez, além de ser peixes, né? Também é o signo de moksha, também é o signo da liberação, assim como a casa 12. Também está ligada ao desfecho final, né? Então,
É uma lua cheia que está trazendo esses componentes mais profundos. E outro fator também que a gente pode considerar, por ser uma lua em aquário, uma lua cheia em aquário, a próxima lua cheia em aquário só vai ser o ano que vem, nessa época mais ou menos, e porque o Sol precisa estar em Leão, para que a Lua, o Sol está em Leão entre 15 de agosto e 16 de setembro, né? Então, a próxima lua cheia em aquário vai ser nessa época do ano que vem. Nessa época, ano que vem, Saturno já estará em aquário, porque ele entra em aquário a partir de 16 de janeiro, para ficar 2 anos e meio. Então, de um certo modo, essa lua cheia também está anunciando a chegada de aquário no ano que vem, de Saturno em aquário no ano que vem. Saturno também é regente de aquário, além de Saturno reger aquário, o nó do norte rege aquário, Urano rege aquário. Então, a passagem de Saturno em aquário, a partir de janeiro do ano que vem, por 2 anos e meio, vai trazer muitas mudanças mesmo. Muita coisa deve acontecer com a passagem de Saturno em aquário. Termina a pandemia, né? A pandemia foi Saturno em Capricórnio, desde o início de 2020, e inicia, então, uma nova fase, que é Saturno em aquário, a partir de janeiro do ano que vem. Outra questão que também está acontecendo, que eu posso também trazer para vocês aqui hoje, é o Marte, a passagem de Marte em Touro, ao longo, já até falei na última live, acredito, que eu dei da lua cheia, falei da chegada de Marte em Touro, se não falei, estou falando agora. Marte fica em Touro 7 meses, de 11 de agosto até 13 de março, vai ter um momentinho que ele vai chegar em Gêmeos, mas não vai passar de 2 graus, aí ele retrograda e volta para Touro de novo. Então, um longo tempo de Marte em Touro. No mapa do Brasil, Touro é a casa 4. É a casa 4. No mapa de uma nação, porque ascendente é Aquário, Touro fica na 4ª casa. No mapa de uma nação, a 4ª casa é o solo, né? É a própria terra natal, né? É o próprio continente, né? A própria nação, né? É a pátria, né? Sentido de pátria, no mapa de uma nação, é a 4ª casa. A 4ª casa, no mapa individual, representa o nosso sentido de chão, de raízes, de família, de origem, né? Então, assim, Marte em Touro, ele fica um pouquinho mais assim, ele recebe uma certa tranquilidade, porque o regente de Touro é Vênus, Touro é de elemento terra, é o lugar da exaltação da Lua. Então, tem várias coisas que levam, quando Marte está em Touro, a coisa ficar um pouquinho mais mansa, né? Mas como ele fica muito tempo, tá? Passando por Touro, sendo Touro a 4ª casa do país, isso pode gerar conflitos, né? Porque Marte ele é a planeta dos conflitos, né? Das brigas, da competição. Então, vamos ter um pouco de cuidado com esse espírito meio violento que essa eleição está querendo gerar, né? Então, tem bastante cuidado com isso. Como é muito longo, né? Vai até março do ano que vem, e o novo presidente, ou o mesmo presidente que vai ocupar, vai ser mais ou menos essa época, a partir de janeiro. Então, acho que, inclusive, nós vamos entrar o ano com Marte retrógrado, se eu não me engano, também vai ter isso. Mas, normalmente, eu dou uma live antes do ano novo. Vocês vão poder participar, serão todos convidados do mesmo modo. Deixa eu ver se alguém tem aqui alguma perguntinha para fazer. Se quem quiser fazer perguntas, pode fazer aqui no chat. E quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá? Que aí eu abro aqui o áudio da pessoa. Ah, sim. Paulo, acho que é o Paulo, né? Que pede para que envie o mantra. Gente, tem gente na sala de espera. Mas não é pouco, não. Participante da sala de espera. Eu não sei como é que eu faço para... Deixa eu ver como é que eu faço aqui.
para colocar. Não tem, não aparece aqui para mim. Eu acho que está como admitir. Pois é, mas não está aparecendo aqui para mim essa opção. Eu subi aqui tudo para ver quem pode estar aguardando, né? Não tem como. Talvez porque tenham desistido, né? Deve ter ficado e desistido. Aqui, Despertar Planetário, Carlito Harry-Hawks. Boa noite. Gostaria de saber, na visão de um despertar planetário que já está em ascensão, a partir de Saturno em Aquário, isso vai intensificar? Gratidão. A coisa está tipo trabalho de parto, né? Agora, com a passagem da rainha, vai mexer, né? Porque a Terra tem um papel aí forte no planeta. Saturno em Aquário pode gerar um despertar planetário. Saturno passa em Aquário a cada 30 anos, então a gente tem que esperar, se pensar dessa maneira, né? A cada 30 anos há uma chance de despertar planetário. Ok? Então, se ele vai estar em Aquário a partir do ano que vem, 2023, então a gente coloca 30 anos para trás, mais ou menos por aí. Eu falo para você quando que Saturno esteve em Aquário. Esteve em Aquário de meados de 93 a início de 96. Então, se você quiser fazer uma pesquisa histórica, se houve um despertar planetário nessa época, quando Saturno passou por Aquário pela última vez. Então, pode ser que, dessa vez, algo assim possa acontecer. Agora, de acordo com a visão védica, o despertar planetário ele não é coletivo. O despertar planetário ele é individual. É como se ele fosse um contágio, entendeu? Vai contagiando, no bom sentido. Não um contágio de Covid, mas um contágio na consciência, né? Então, pelo conhecimento védico, cada um de nós deveria, né, se dispor, se empenhar em seu próprio despertar, despertar da sua própria consciência. Acordar, sair do sono, né? E a gente deve ter um pouco de cuidado também para não usar isso como justificativa para que não trabalhe o seu próprio despertar, né? Já que o planeta não desperta, então tudo bem, também não precisa despertar, e não é por aí, né? Então, assim, é uma colaboração, uma contribuição, cada um fazendo a sua parte, né? E vai crescendo. Se a gente for pensar, já demos bastante passos à frente nesse sentido, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, tipo 50 anos atrás, só tinha no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, só tinha um restaurante macrobiótico. Não existia essa questão de vegetarianismo. Yoga acontecia na casa das pessoas. Eu tinha um professor de yoga aos meus 9 anos de idade. E era na casa dele, né? Então, assim, academia de yoga, isso não existia. Retiros de yoga, isso não existia. Entende? Vegetarianismo, também não, muito pouco. Tudo foi acontecendo gradativamente. Houve um despertar, né? Um acordar na década de 60, entre a década de 60 e a década de 60, houve uma chacoalhada boa, né? A gente tem que pensar sempre na vinda dos mestres, né, para o Ocidente, né, que cumpriram essa missão, né, de contribuir com o despertar da humanidade. Mas chega um momento que cabe a cada um de nós mesmos, tá bom?
Mais alguma pergunta? Não, né? Então, deixa eu compartilhar aqui mais um pouquinho o mapa com vocês da lua cheia. Vou falar agora do nakshatra onde está o Sol. É o nakshatra Purva Falguna, então nessa lua cheia, né, Sol e Lua em oposição, a Lua em Aquário, Sol em Leão. O Sol está junto com Vênus, inclusive, né? Vênus está em Leão. Quando Vênus está muito próximo do Sol, normalmente a gente não tem como ver Vênus no céu, porque a luz do Sol oculta a Vênus. Então, é aquele período onde Vênus não é visível. Aí depois o Sol vai se afastando, vai caminhando, né? E vai, a partir do dia 16 de setembro, o Sol já vai para Virgem. Então, o Vênus ficando em Leão, ela começa a aparecer normalmente de manhã cedinho, né? A última estrela visível antes do Sol nascer. Mas, por enquanto, ela está ocultada sobre os raios do Sol. Tem um mito védico, né, sobre isso, né? Sobre o planeta Vênus, que é considerado um deva, chamado Shukracharya, que ele entrou na barriga de Shiva, ficou lá um tempo dentro da barriga de Shiva, e quando ele voltou conhecendo a fórmula da imortalidade. Existe algo parecido na mitologia dos maias, né? Ligado à astronomia maia, que Vênus é considerado a serpente emplumada. Então, ela desaparece por um tempo e aí renasce, né? Nasce como Vênus matutino, o nome é Quetzalcoatl, que é uma figura mítica dentro da mitologia maia muito importante. Quem quiser estudar um pouco sobre isso é bem interessante. Até bate um pouco conforme a Shukracharya é visto nos Vedas. Mas o Sol, não. O Sol está no Nakshatra Purva Falguna, mais ou menos na oposição do Nakshatra Purva Bhadra, está o Nakshatra Purva Falguna, que é um nakshatra que são duas estrelas dentro da constelação de Leão mesmo, mas que está nas costas do Leão. Isso é interessante, porque o Leão ele é um signo que está associado à monarquia, né? Sol em Leão, né? Tem muito a ver com a monarquia, com os reinos, né? Existe uma estrela em Leão chamada Régulus, que quer dizer regente, ou então soberano. E Purva Falguna são duas estrelas nas costas da constelação do Leão. Poucas pessoas sabem que a constelação do Leão não está só, não é só o Leão. O Leão é o Leão maior, e tem o Leão menor, que é o filhote do Leão. Está nas costas da constelação do Leão. Quem estudar astronomia vai poder ver como que essas duas constelações estão próximas. Então, Purva Falguna é um nakshatra relacionado à constelação do Leão menor. E por isso ela tem a ver com progenie. Então, é interessante que essa transferência, né, do reino da Inglaterra está sendo passada para o filho e que traz o potencial de ser passada para o neto no futuro. Tem muito a ver com esse nakshatra Purva Falguna, esses legados, né, que estão sendo. Então, aproveitem também para avaliar que tipo de legado vocês estão deixando para a posteridade. Não. Isso é importante também observar. O nakshatra é regido por Vênus e por uma deidade que tem a ver com a boa fortuna, que é o deus Bhagya. Então, a posição do Sol em Purva Falguna é muito bom. Purva Falguna está ligada às sementes, aos frutos, né, às frutificações. E por isso os legados, nesse sentido dos legados. Então, praticamente é isso. Saturno continua em Capricórnio até janeiro do ano que vem. Ele vai ter uma retrogradação até final de outubro. E Júpiter está em Peixes, belamente em Peixes, que é seu signo de domicílio, até abril do ano que vem. Por enquanto ele está retrógrado, mas não se preocupe com a retrogradação de Júpiter, não traz nenhum tipo de prejuízo. É uma conjunção muito importante que nós estamos tendo de Júpiter com Netuno em Peixes, que está trazendo muito o interesse pela espiritualidade, está aumentando o interesse pela espiritualidade das pessoas, que é aumentando o interesse pela espiritualidade, não pela religiosidade, sabe?
o interesse pela espiritualidade. Uma fase muito boa para viajar também, então quem está querendo programar viagens, aproveita esse período de Júpiter em Peixes, que vai terminar em abril do ano que vem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Bem-vindo quem está chegando agora. Nunca é tarde. Sempre cabe mais um. Então, vocês estão bem? Tudo bem, né? A live tranquila, calor de Rio de Janeiro. Vou colocar aqui para vocês, então, o mantra para vocês ouvirem de Shiva. Esse mantra é muito forte. Shiva dançando, né? Dançando exatamente a dança que promove moksha, que promove a libertação. Só um instantinho que eu já coloco para vocês. É o Shiva Nataraja, mestra. É o Shiva Nataraja, Paulo, isso. Chama-se Shiva Tandava, Tandava Stotram. Tandava é essa dança dele, que é uma dança bem enérgica, né? É uma dança que revitaliza, potencializa, fortalece, né, às vezes, as almas cansadas, desanimadas, querendo desistir, né? Já querendo entregar os pontos. A Shiva vem com essa dança poderosa, que é para nos reenergizar. Sim, Yara, é só me pedir, tá? Lá, me pede lá no WhatsApp, que eu mando para você o link do mantra. Tudo ok? Então, vou dizendo bye-bye para vocês. Namastê, grata pela presença de todos. Logo, logo nos encontramos. E venham para o curso de Otis e Ancestralidades, que é um curso importante para esse ano, para a gente fechar esse ano com esse assunto mais bem resolvido possível que a gente puder. É só falar comigo que eu envio todas as informações. Está bem? Manuela, você adora esse mantra, né? É forte, é verdade, muito forte. Então tá, Namastê, Hariom, Haribol. Obrigado, mestre. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Kishore Chandrasekhare Radhi Pranam